Meditaremos na palavra do Senhor, abrindo nossas Bíblias, o Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do texto, os irmãos prestem bastante atenção. João 5, 30 a 40. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vamos nos assentar. Antes de passarmos a meditação na palavra de Deus, nós vamos estar, nesse momento, confessando os nossos pecados a Deus. Em sincera oração, silenciosa, em nossos corações, meditando nessas palavras. Aquele que vem como juiz verdadeiro, de vivos e de mortos, diz que aqueles que estão nele permanecem na sua palavra e o reconhece, e vem a ele e tem a vida. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é Espírito e vida. Senhor, se temos a Tua palavra, permanecemos nela e andamos com o Senhor em novidade de vida. Contempla, Senhor, a nossa fraqueza e imperfeição. Temos o conhecimento da verdade e a verdade do Senhor está em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a tua verdade, ó Pai, que se revela hoje, seja não para juízo, mas para nos despertar, para nos trazer a esta nova vida com o Senhor, permanecendo a tua palavra em nossos corações e nós no Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e nos conforta com o sangue de Jesus Cristo, que nos traz remissão de pecados e também refrigério para nossas almas, porque sabemos, ó Deus, que no Senhor nós temos recebido graça e misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia nos aperfeiçoar na justiça.
e esperarmos o dia do Senhor com alegria, amando mais o dia do Senhor do que o pecado, amando mais o novo mundo, a cidade santa, novo céu e nova terra, do que este mundo perdido, essa terra amaldiçoada por causa do pecado. Ajuda-nos, Senhor, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor também fale a palavra aos nossos corações nessa noite. O título dessa mensagem é muito simples. Como o título é sempre simples e não pode dizer tudo, mas despertar a nossa curiosidade. O testemunho. E você pode estar preocupado com, agora, testemunho de quem? Qual o conteúdo desse testemunho? São perguntas que vêm a nós quando a gente lê um título que não esquadrinha o tema. Então, nestes versículos que nós acabamos de ler, vemos a prova de que nosso Senhor é o Messias. Ele é o Messias prometido e apresentado diante dos judeus. 4 testemunhas e 4 testemunhos são apresentados nessa passagem. Deus, o Pai Celeste, João Batista, o precursor, os milagres de Jesus e a Sagrada Escritura. Então, 4 diferentes evidências são oferecidas, mas todas nomeadas por nosso Senhor, que não aceita humano testemunho. Então, estejamos atentos ao testemunho, porque se é de fato testemunho, segundo as Escrituras, ainda que Deus se utilize desses instrumentos, o testemunho é do Senhor e não humano. Por isso se trata aqui de testemunho, não se trata aqui de testemunho humano, ainda que apresenta também algumas testemunhas humanas, né? É difícil de acreditar que aqueles corações tenham sido capazes de ouvir tal testemunho e ainda permanecer endurecidos. Então os judeus, eles não acreditaram por falta de provas ou de boa vontade. Qual é a dificuldade de entender o testemunho da verdade? A descrença não é justificada pela falta de evidência, mas explicada pela falta de boa vontade para acreditar. Essa proposição, né, que é a tese dessa exposição, é que não falta evidências, os argumentos não são frágeis nem fracos, a verdade não titubeia, ela é firme e muito bem fundamentada. Então, não é pela falta de evidências que existe a descrença, a incredulidade. O que, então, é explicado pela falta de boa vontade para acreditar, certo? Então, nós vamos observar neste texto 4 testemunhos e como são incontestáveis. E daí, quais as suas implicações? Primeiro, Deus Pai dá testemunho do Filho. Segundo, João Batista dá testemunho de Jesus. Certo? Os milagres são testemunhas de Jesus. A palavra de Deus dá testemunho de Jesus. Então, como são 4 pontos, e os irmãos estão acostumados só com 3, certo? Podem estar preocupados que o sermão hoje se alongue um pouco mais. Então, vamos repetir de novo os 4 pontos,
para que nós nos acostumemos a ouvir mais a palavra de Deus e nos dedicarmos mais a aprendê-la. Primeiro, Deus Pai dá testemunho do Filho. João Batista dá testemunho de Jesus Cristo. Os milagres são testemunhas de Jesus. A palavra de Deus dá testemunho de Jesus. Então, o primeiro testemunho incontestável é o testemunho de Deus, o Pai Celeste. Primeiro, então, irmãos, lendo o versículo 30, nós encontramos: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E até aqui, nós vamos perceber que Jesus honra ao Pai. Ele diz que ele não tem nada dele mesmo, mas recebeu tudo do seu Pai. De fato, o honra quando não procura a própria vontade. Você pode imaginar um mandamento como honra teu pai e tua mãe? Mas se você, filho desobediente, diz que honra o teu pai e tua mãe, você aprendeu bem mentir. Não é? Porque como você diz que honra o teu pai e a tua mãe, não obedece. Como você desagrada o seu pai e a sua mãe e diz que o honra? Porque o filho que honra o pai, ele procura a vontade do Pai. E é isso que Jesus Cristo está nos dizendo. Ninguém pode dizer que honra ao Pai se não faz o que Ele manda. Então, o que adianta chamá-lo de Senhor? Lucas 6,46 diz assim: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O seu Senhor é quem você obedece. É uma verdade desconfortável de ser recebida, mas se de fato você faz a vontade do diabo, ele é o seu Senhor. É a ele a quem você serve. Se você não procura a vontade do Senhor, nosso Deus, mas vive fazendo a vontade do diabo, o seu Senhor é o diabo. Se você procura também a sua própria vontade e não o Pai, você é um ególatra. O seu Senhor e Deus é o seu nariz, o seu próprio umbigo, a sua própria vontade, seus próprios interesses. Então você não é melhor do que um diabo, porque o diabo também busca seu próprio interesse e não procura a vontade do Pai. O próprio Satanás, maioral dos demônios, procura seu próprio interesse e não faz a vontade de Deus. É claro que ele não faz de boa vontade, né? Porque Deus dobra até o diabo para cumprir o seu propósito. Mas os irmãos entenderam. Ele não faz voluntariamente a vontade de Deus. Ele não procura a vontade de Deus, mas ele procura a sua própria vontade. No versículo 31 diz assim: se eu testifico a respeito de mim, diz assim, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então uma testemunha fiel é requerida aqui. E obviamente que uma testemunha a respeito de ti, não pode ser você mesmo. Você pode dizer assim: eu sou um bom marido. Não sei, eu tenho que ter uma conversa com a sua mulher. Ou você diz assim: eu sou um bom filho. Quero saber se o seu pai concorda. Porque o seu testemunho não vale. Talvez de si mesmo você diga que é muito bom, mas eu preciso da opinião do seu patrão. Você ora: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E no fundo você deseja mesmo é que todos os seus desejos se realizem. Você não está buscando a vontade de Deus. Você não está buscando satisfazer-lhe o desejo, cumprir o que ele manda.
Então, o que Deus diria a respeito da sua disposição para obedecê-lo? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Ele conhece as motivações do seu coração, os seus desejos ocultos, os seus segredos. Não importa o quanto você se ache o tal, Deus sabe quem é hipócrita. E não tem intenção de fazer o que ele manda quem não quer ser servidor, mas ser servido. Então, no versículo 32, ele diz assim: outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. O homem pode mentir, mas Deus não mente. A aparência exterior de religiosidade pode convencer, até às vezes, as companhias mais próximas, às vezes até da sua própria casa, da sua intimidade, mas Deus não mente. E Ele conhece. Então Deus Pai honra o Filho, o próprio Pai é honrado, então, pelo Filho. Ficou confuso, mas o Pai honra o Filho e o Filho honra o Pai. Ficou mais claro? Certo? Então, se você buscar honrar o Pai, certamente o Pai te honrará. O homem busca a honra do mundo, por isso que ele faz a vontade do mundo e do diabo. Ele busca a satisfação da carne, por isso ele despreza e não procura a vontade de Deus. E ele vai sentir sempre a necessidade de ser honrado. E estará buscando em outro lugar. Ele precisa se importar. Quais são os pensamentos de Deus a seu respeito? Para que ele possa dizer, como profeta, sei que são pensamentos de paz. Então, assim como Jesus Cristo honra o Pai, Deus Pai honra o Filho, então procuremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e encontraremos também a boa vontade de Deus para conosco. O segundo testemunho incontestável, então, nessa passagem que nós lemos, depois do testemunho de Deus, o Pai Celeste, o segundo testemunho incontestável é o testemunho de João Batista, o precursor. João Batista dá testemunho de Jesus Cristo. No versículo 33 diz assim: mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João era um servo de Deus fiel, que tinha compromisso com a verdade. O testemunho de João aqui está sendo chancelado, né? Carimbado. Verdadeiro. Quando Jesus fala de João Batista, veja como Cristo honra a fé dos seus servos. Ainda que seja a fé, dom da graça de Deus, Jesus põe em destaque. Ele diz, ele deu testemunho da verdade. Não é qualquer fé, tem que ser fé na verdade. Não é qualquer busca por espiritualidade ou paz interior. É a busca pela verdade que importa. E provavelmente João já tivesse completado os seus trabalhos terrestres e sofrido por causa da verdade, mas deixado um bom exemplo de obediência. Versículo 34 diz: eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Como conciliar o destaque que Jesus dá ao testemunho de João com essas palavras: não aceito humano testemunho? Pois, se a testemunha é fiel, o testemunho é de Deus,
E os judeus estavam agora sendo julgados, por quê? Porque não ouviram João. E não era o testemunho de um homem, era o testemunho de Deus na boca, então, deste seu servo. E diz a palavra de Deus, então, veja que Jesus está dizendo, que nenhum ser humano é suficiente, e todo ser humano que dá testemunho da verdade é instrumento de Deus, pelo qual Deus dá testemunho. Este testemunho é testemunho divino. Por isso João testemunhou de nosso Salvador, e o seu testemunho do Salvador era que Jesus era maior do que ele. Provavelmente, então, João, nessa altura, nessa passagem, da linha histórica, já tivesse sido martirizado por causa do testemunho da verdade. E a própria palavra testemunho no grego existe uma palavra na língua portuguesa que é emprestada da palavra testemunho no grego. É a palavra martírio. Testemunho para os servos de Deus que primeiro leram a Bíblia na língua original, era uma disposição de morrer por causa da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Então, Deus dá testemunho da verdade para que sejamos salvos. Mas o que isto tem a ver com a nossa salvação? Cristo alimenta a nossa esperança com essa fé. Ele não está dizendo que o testemunho de João tem importância, enquanto João era uma testemunha formidável, de uma história que nos impressiona, e a sua fidelidade é também incontestável. O próprio Cristo põe em realce o conteúdo do testemunho que ele dá, e também da sua fidelidade. Mas porque ele é instrumento de Deus e o seu testemunho é divino, mas Cristo toma esta palavra para nos alimentar a esperança da nossa própria fé. Ele está dizendo que ele cuida do seu povo crente. João deu testemunho da verdade. E agora, aquele que é a verdade, conhecemos as Sagradas Escrituras, ele é o caminho, a verdade e a vida, dá testemunho de João. Esquecidos e desprezados pelo mundo, muitos dão testemunho da verdade. São testemunhas desprezadas e esquecidas pelos homens, mas nunca pelo Salvador. Versículo 35 diz: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Por que João é chamado de lâmpada? Como João aqui é descrito uma luz ardente e brilhando, isso nos lembra de outro profeta que também ardia e brilhava diante dos olhos dos judeus. Qual o nome dele? Moisés. Moisés esteve com Deus, com o Senhor, e quando ele voltou, o seu rosto brilhava. O rosto de João não brilhava como o rosto de Moisés. Aliás, ele era visto como um homem andrajoso, vestido de pele de carneiro, suado, barbudo, né? Que comia aquilo que ele mesmo conseguia coletar, mel silvestre, gafanhotos. E habitava nos lugares ermos, onde ele tinha alguns discípulos, e onde as pessoas concorriam para ser batizadas. Mas o seu rosto, literalmente,
não brilhava. Mas Jesus diz, e é como Jesus Cristo via João que importava. Porque não é como eu te vejo que importa. Não é como que eles te veem que importa. Mas é como Jesus te vê. Como Jesus via João? Jesus via João como luz ardente, brilhando, como uma vela singrando. Foi se desfazendo enquanto ardia, alumiava a casa, trazia alegria. Embora não se use mais luz de vela, irmãos, em casa, eventualmente, né? Ainda temos problemas com fornecimento de energia. Ainda bem que as velas ainda existem, né? Então, quando a gente fala de velas, mesmo com luz de LED sobre nossas cabeças, ainda é possível pensar o quanto as velas se desgastam para iluminar, espargir a sua luz. Luzes são símbolo de alegria. Eu lembro-me da noite que, após um apagão, ocorreu assim um transtorno, mas quando a luz voltou, ouviu-se gritos de alegria. Isso aconteceu, alguém aí já estudou de noite? Mas de noite com a molecada, não assim de noite na universidade, acho que talvez isso não aconteça, né? O universitário não é dessas coisas, não, é mais só colegial, será? Né? Mas quando a luz voltava, era muita algazarra e gargalhada, não é? E é bom, não é? É bom. Mas a luz tem um poder também de mostrar aquilo que nós não queremos ver. Ainda que ninguém mais lembrasse dele, esse discípulo que mostrou aquilo que o pecador Herodes não queria ver, porque ele ardia, alumiava, foi assassinado, mas não foi esquecido por Jesus. Ele havia honrado a Cristo, e Cristo o honrou. Ele sabe onde eles moram. Aqueles que são verdadeiros servos do Senhor, que ardem e alumiam, ainda que seja essa luz desprezada, passe despercebida dos homens, Jesus vê. Ele sabe onde eles moram. Quais são suas provações? Ele sabe quando eles choram. Ele sabe isto. E eles também sabem que Deus viu. Salmo 56, versículo 8 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguição, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então seus nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, assim como tudo que eles fazem. Ele confessará publicamente suas obras diante de seu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que deu testemunho de João Batista nunca muda, irmãos, pois é o mesmo que levantou do trono para receber outro mártir, Estevão. No seu pior estado, uma fiel testemunha, mas isso é coisa para as fiéis testemunhas. No seu pior estado, a fiel testemunha poderá dizer como Davi. Salmo 40, versículo 17.
eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Irmãos, o terceiro testemunho incontestável que eu tenho a apresentar para os irmãos, já apresentei o testemunho de Deus, o Pai Celeste, de João Batista, o precursor do nosso Salvador. Agora apresento o terceiro testemunho incontestável dos milagres de Jesus. Os milagres são testemunhas de Jesus. No versículo 36, leiam comigo, na sua Bíblia, diz, como na minha também, se for na versão revista e atualizada, mas você pode acompanhar em sua Bíblia e perceber que aquilo que diz é isso mesmo. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Aqui a gente sabe o propósito dos milagres. Qual é o propósito dos milagres? Bem, Jesus honrou a João, embora não lhe deu o dom de realizar algum milagre, mas Jesus Cristo realizou muitos milagres, e aqui ele diz que o propósito era que neles ele fosse reconhecido como aquele que realizava essas obras que ele recebeu do Pai para fazer, para que ele fosse distinguido. Se João tivesse feito muitos milagres, diriam que ele era o Messias. Porque alguns não são servos de Deus perfeitos como Jesus, mas são possivelmente tão parecidos com Jesus, que alguém diria assim como disseram de Pedro: este homem andou com Jesus, porque se parece muito com ele. Essa era uma diferença entre João e Jesus. Obviamente que outras diferenças poderiam ser encontradas em outra passagem, mas aqui nós observamos a honra que Cristo coloca em milagres, como evidência de que ele se distinguia de João, porque ele era o Messias. Muitos cristãos não acreditam em milagres. Muitos cristãos. Embora alguns não assumam abertamente, e outros, já que não podem tirá-los da Bíblia, tem que admiti-los, né? Mas hoje em dia já existem aqueles que querem tirá-los da Bíblia, porque não crê neles. Os próprios judeus, eles viram os sinais miraculosos que Cristo realizava, e eles não puderam negar, diante de muitas testemunhas no passado, o que outros querem negar hoje. Porque não dava como negar. Jesus Cristo, diante de todos, operou um sinal miraculoso. E agora? Leiam Lucas, no capítulo 11, versículo 47 e 48. Hoje parece que está tão distante, fica mais fácil para as pessoas dizerem, né? Não, isso que é apresentado como argumento para que ele fosse realmente divino, porque ele operava milagres. Ele controlava a vida e a morte, o tempo e todos os fenômenos da natureza ao seu redor. Curava doenças incuráveis, trazia vistas aos cegos e coxos. Ele fazia andar. Mas tudo isso é mito. Isso não é verdade. Gente que se diz cristão defende uma loucura dessa. Mas olha o que diz aqui, Lucas 11, 47 e 48. Diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a nossa própria nação.
Então eles viram sinais incontestáveis de que Jesus era o Filho de Deus. Estes milagres davam testemunho de que ele era, mas a gente não pode aceitar isso. Porque as pessoas vão segui-lo. E depois nós vamos perder nossos privilégios. E se ele é o Messias, o Rei dos Reis, então, se Roma souber disso, nós estamos perdidos, porque aí nós vamos perder a nação. Eles estavam muito preocupados com a vidinha mais ou menos deles, né? Côngora gorda de Herodes, palácio luxuoso. É melhor negar Jesus e fazer vistas grossas aos sinais que ele faz. Como poderiam crer na ressurreição e duvidar que Cristo pudesse realizar sinais menores? Por isso que estes que começaram negando os milagres que Jesus fazia, um por um, quando chegaram na ressurreição de Jesus Cristo, também disseram que é mito, que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, racionalizando que essa ressurreição fosse apenas simbólica e não real. Esse era o dilema dos judeus, que tinha muita má vontade para crer e obedecer a Cristo. Isso continua do mesmo jeito. Os milagres diante dos judeus eram sinais de que Cristo era o Messias prometido. Mas havia um problema. Crer nisso implica muita coisa. Por isso nós preferimos negá-los. Por isso não me surpreendo que muitos estejam negando. Ou negando os milagres, ou negando a Cristo. Versículo 37 diz: o Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então eles não poderiam hesitar em acreditar no Deus invisível, porque o Filho de Deus realizava essas obras diante deles. Pela sua aparência e forma, ele então se distingue, realizando sinais, maravilhas. Ele se apresenta como o Filho de Deus, em que os homens acreditarão se não acreditarem na missão divina de Jesus. Acreditarão em milagres? Acreditarão em ressurreição? Por isso tem muita gente desesperada. Na verdade, a incredulidade é infiel. Diante de uma nuvem de testemunhas que confirmam que Jesus é o Filho de Deus, falar de falta de provas é uma loucura infantil. A verdade confirmada com milagres é que encontra o obstáculo. Esse obstáculo não está na verdade, nem nas evidências. Esse obstáculo está no coração infiel e traiçoeiro, e é por isso que muitos permanecem incrédulos. Estes que anunciavam a promessa do Messias, o Messias prometido nas Escrituras, estavam dispostos a trair. Eles estavam traindo a pretexto de estarem protegendo a nação. Eles estavam traindo a própria nação, traindo o seu rei, Cristo, o Messias prometido. O obstáculo
estava na perversidade de seus corações. O quarto testemunho incontestável da Escritura Sagrada: a palavra de Deus dá testemunho de Jesus. No versículo 38 diz assim: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Certo? Se Deus o enviou, e eles não receberam, porque eles não creram na palavra que de Deus eles receberam. Porque era a palavra de Deus que dava testemunho de Jesus. Observemos nestes versículos, irmãos, a honra que Cristo coloca na Escritura. Pois se alguém crê nele, então, não permanece nele a palavra de Deus. Não permanece a palavra de Deus dentro de seu coração. Mas se ele receber a palavra de Deus de coração, tem fé. Isto significa que quem não crê em Jesus Cristo, não crê na palavra de Jesus Cristo. Alguns dizem que crê em Jesus Cristo, mas não no Jesus Cristo da Bíblia. Não é na Bíblia que eles não creem. Eles não creem em Cristo. Eles creem em si mesmo. No que eles mesmos criam para distração da sua própria perversidade, infidelidade de seus corações. Quem despreza o Senhor não crê em nenhum dos profetas, porque os profetas deram testemunho dele. E no versículo 39 Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando eu escuto um crente falando assim: não, a Bíblia é só os evangelhos, porque lá estão as palavras de Jesus. Loucura. Quando diz assim: não, a Bíblia é só o Novo Testamento, o Velho Testamento não é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus está no Novo Testamento. Essa pessoa não examinou as Escrituras. De quais Escrituras Jesus fala quando diz examinais as Escrituras? Ele se refere, ao concluir sua lista então de evidências, e como é grande a evidência de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. E ele nos desafia a pesquisar as Escrituras. É muito fácil você dizer: não, isso não significa nada. Não, isso aqui já é ultrapassado. Não, isso aqui, basta para nós só isso aqui. Isso é pretexto da preguiça. E aí vem Jesus e desafia: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Vocês vão encontrar lá, no Antigo Testamento, o Messias prometido. Como os judeus não percebiam isso? Simples, como muitos cristãos não perceberam isso até agora. Porque não leem. Porque não pesquisam as Escrituras. Se lesse cada parte, então, de suas Bíblias, que nos ensina sobre Jesus no Antigo Testamento, irmãos, Cristo, ele não é ensinado somente nos Evangelhos e nas Epístolas. Ele deve ser encontrado nos Salmos, nos Profetas. Ele deve ser encontrado, então, nas promessas feitas a Adão, a Abraão, a Moisés e Davi. Ele é encontrado nos tipos cerimoniais do Antigo Testamento, nas predições de Isaías e outros profetas. Jesus é o Messias em toda parte do Antigo Testamento. Mas estão fugindo de quê? Dizendo que o Antigo Testamento não tem importância. Quem não vê Jesus Cristo na Bíblia toda é porque não pesquisa. É porque não se interessa. É porque não se aprofunda. Se perde nos seus achismos, nas suas filosofias mundanas, ainda que às vezes recebidas de um grupo religioso aqui ou ali, que nega a autoridade da Bíblia toda.
nossa única regra de fé e prática. O Novo e o Antigo Testamento. E Jesus Cristo diz assim: contudo, não quereis vir a mim e terdes vida. Irmãos, vê-se que o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, dado pelas Escrituras, é a chave, então, que abre a interpretação delas para nós. Mas a fé em Cristo transforma verdade em vida. Por isso que aquele programa bonito, né, do nosso irmão reverendo Hernandes, Verdade e Vida. Né? E alguém já assistiu Verdade e Vida? A verdade traz vida. A verdadeira fé é viva. E onde ela é fé verdadeira, ela é transformadora. Veja que nós vimos que muitos estão ainda mortos. Ainda que nós sabemos que o Evangelho nos chama da morte para a vida. Muitos ainda estão em trevas, ainda que nós sabemos que o Evangelho nos chama das trevas para a luz. Ele nos chama da morte para a vida. Então por que é que não tendes vida? Por quê? Não examinais as Escrituras. Não encontrais a Cristo falando no Antigo Testamento, como eu já descrevi aos irmãos. Essa fé é falsa. Mas crer verdadeiramente será, pela fé, um chamado da morte para a vida. Chamado da morte para a nova vida. Então, a descrença não é justificada pela falta de evidência, mas é explicada pela falta de boa vontade de acreditar. Deus Pai dá testemunho do Filho, e vimos também que o Filho dá testemunho do Pai. João Batista dá testemunho de Jesus Cristo, e vimos também que Jesus Cristo dá testemunho de João. Os milagres são testemunhos de Jesus. E Jesus Cristo também honrou os milagres. Vimos que a palavra de Deus dá testemunho de Jesus. E Jesus diz: honra as Escrituras, dando a ela a autoridade que ela tem, independente se você escolher não aceitar, se você escolher desprezar, ela permanece com toda a autoridade dada pelo Filho de Deus. Então a descrença, ela vem voluntariamente, irmãos. A descrença vem de fechar os olhos à verdade, e a fé vem de Deus. Aquele que ele não age contra a nossa vontade, mas opera na nossa vontade. E ele opera na nossa vontade para que creiamos. E crendo, glorifiquemos a Deus com as nossas vidas. Então, se Deus é uma testemunha maior do que qualquer homem, hoje então ele apela ao seu coração. Ouvi, pois, ó servos do Senhor, não endureçais os vossos corações. Jesus é o Filho amado, em quem Deus Pai se compraz. Nosso Senhor, ele dá testemunho da sua filiação, e também os milagres apontam para o testemunho das Escrituras. Hoje a gente vive a incoerência de que muitos que procuram milagres desprezam as Escrituras Sagradas. Mas como? Deveriam procurar antes a vontade de Deus. Então, esse desejo de reconhecimento e satisfação dos seus próprios interesses e necessidades, nós vimos que eles ofuscam, deixam cegos todos os homens para a pura verdade a respeito de Jesus. Os judeus aqui, a quem Jesus Cristo disse essas palavras, eram infiéis, e eles eram infiéis a Moisés. Eles eram infiéis ao mestre, porque eles não reconheciam o testemunho de Moisés, e eram infiéis a Moisés, porque desprezavam o que ele dizia a respeito do Messias. Eles não amavam o Pai, porque não amavam o Filho,
que estava diante deles, e eles decidiram matar, porque reconheceram, por causa dos sinais incontestáveis. A verdade incontestável diante deles enfrentava o obstáculo dos seus corações perversos. Então há sempre o elemento moral na fé, irmãos. A incredulidade, ela é produto de um coração perverso. Mas o contrário é o seguinte: quem tem fé de verdade, quem crê no Senhor Jesus Cristo, tem vida nele. Pode vir a ele e ter uma nova vida. Um coração cheio de amor que se volta para o Senhor. Nós temos um testemunho verdadeiro diante de nós, o testemunho a respeito do Filho. Onde falta amor, há a negação de Cristo. Ainda que se fale de amor, onde nega Jesus Cristo não é amor de verdade. Não corresponde ao testemunho do Pai. Não resulta na vida eterna se não for verdade e vida. Amor e fé. Primeiramente, então, não é o homem que dá testemunho, mas o próprio Deus, e naturalmente não faltou testemunho humano, como nós vimos que João Batista era como uma lâmpada que ardia e alumiava. Então a luz é desprezada mesmo quando ela raia. Mesmo debaixo do sol do meio-dia, não é por falta de luz que ainda muitos estão cegos. Os judeus, por algum tempo, eles se alegraram, mas diante da verdade, eles tremeram. Então João testifica: eis o Cordeiro de Deus, pois ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus que foi morto e crucificado, que veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Porque se alguém vem da incredulidade, imoralidade, idolatria para Jesus, ele vem da morte para a vida, para a nova vida que há então no nosso Senhor Jesus Cristo. Então você ouve o Evangelho, arrependei-vos e crede. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pelo testemunho que o Senhor dá. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor deu testemunho do Filho, falando no meio de um trovão. O Senhor deu testemunho do Filho, pela voz do profeta. O Senhor deu testemunho do Filho por sinais miraculosos. O Senhor deu testemunho do Filho pela palavra. Senhor Deus, nós sabemos que isso nos faz indesculpáveis diante do Senhor. Não podemos negar aquilo que já tentaram, que há mais de 2000 anos tentam. E a verdade resiste como uma bigorna que já desgastou muitos martelos. Nós não podemos negar todas essas evidências. Mas que o Espírito do Senhor venha, ó Deus, quebrar toda a resistência da perversidade dos corações. Nos encher o coração da presença do Espírito, derramando o amor de Deus abundantemente em nossos corações. Para que nós, ó Pai, recebamos a verdade e a vida que aquele que é o caminho, a verdade e a vida produz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.